Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Hoje, 22 de julho, celebramos a festa de Santa Maria Madalena. Aquela Madalena que de Jesus expulsou 7 demônios e que depois se tornou uma grande discípula, seguidora do Senhor. Ouçamos o Evangelho que está em João 20, de 1 a 2, de 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava de lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a festa dessa grande discípula fiel do Senhor, Santa Maria Madalena. Que ela interceda por nós e nos ensine a sermos verdadeiros discípulos do Senhor, que ama o Senhor, que procura o Senhor, mesmo na noite, naquela madrugada, que ainda ela não entendia, tudo estava escuro porque ainda não havia sido iluminada pela fé, pela Páscoa do Senhor. Mas ela corre atrás de Jesus. Ela o ama, ela o ama. Ela o amou com um amor sem medida. E por isso foi digna de receber a maior notícia de todas, a que Jesus havia ressuscitado. Fez uma experiência profunda de fé, uma experiência real do ressuscitado, mas uma experiência na fé. Foi tocada pela fé, anunciou Jesus pela fé. E o Evangelho apresenta-nos ela do lado de fora do túmulo, chorando a ausência do seu amado. E diz o Evangelho que ela se inclina, olha para dentro do túmulo, vê o sinal de esperança, viu 2 anjos vestidos de branco, mas ainda não é capaz de enxergar. Sua dor é tamanha, sua tristeza é tão grande, que não vê que são os anjos ali anunciar a maior de todas as notícias: Cristo ressuscitou. O anjo questiona: Mulher, por que choras? Ela procura pelo Senhor, mas ainda não possui a fé no ressuscitado. Acreditava em Jesus, mas ainda não havia dado o salto de qualidade da fé. Ela viu Jesus de pé. Estar de pé é sinal de vitória. Jesus é vencedor da morte, está vivo, vitorioso, mas ela não o reconhece. Por quê? Seus olhos ainda estão vendados. Ainda lhe falta a fé no ressuscitado. Tanto que ela não reconheceu o Senhor, só vai reconhecê-lo quando ela ouvir a voz de Jesus chamando-a: Maria,
Maria. E foi essa voz de Jesus que rompeu os seus ouvidos. A fé entra pelo ouvido, a fé não entra pelo ver, mas pelo ouvir. Maria, Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento ela reconheceu o seu Senhor, os olhos abriram. É a fé que abre os olhos, irmãos. É a fé. Sem fé, nós vemos, mas não enxergamos nada. Ouve, mas não escuta nada. Então esse dado é importante. Maria vê com os olhos humanos, mas não consegue enxergar com o coração. O ressuscitado não se vê com os olhos físicos, mas somente com os olhos da fé, do interior. E esta fé é dom de Deus, mas que precisa do assentimento do ser humano para que ela possa crescer. E para se chegar a essa fé autêntica, é necessário abrir os ouvidos. É pela palavra, irmãos, é pela palavra que se chega à fé na ressurreição. Madalena é um exemplo para nós de discípula que escuta a palavra. Aquela mulher que escuta a palavra. Não é pelos olhos, mas é primeiramente pelos ouvidos. Quando os ouvidos se abrem para acolher a palavra, os olhos se abrem para ver e reconhecer o Senhor, sua presença em nosso meio, na nossa frente. Caso os ouvidos estejam cerrados, vê, mas não enxerga nada. Confunde-se as coisas, confunde a criatura com o Criador, não consegue discernir o que é terreno do que é eterno, o visível com o invisível. É pelo nome que Jesus a chama, é pelo nome que Deus continua a nos chamar, à beira dos nossos túmulos, a chorar a ausência de quem já se foi. Jesus está de pé à nossa frente, do nosso lado, mas porque ainda estamos anestesiados pela dor, pela falta de confiança, não conseguimos vê-lo. Será necessário ouvir sua palavra. É a palavra de Deus que cura o coração ferido. É a palavra de Deus que nos predispõe para vê-lo ressuscitado, presente em nosso meio, na nossa frente, na Eucaristia, nos sacramentos que a igreja celebra, na palavra que é proclamada, nos irmãos, nos pobres. A presença de Jesus fará sentir, tocar, se abrir os ouvidos para a escuta atenta de sua palavra. A palavra transformar-nos-á por dentro, e assim veremos o Senhor que sempre esteve presente em nossa vida. Maria, ao reconhecer Jesus, quer retê-lo, segurá-lo para si. Jesus adverte: ainda não subi para junto do Pai. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ela sai correndo e vai anunciar aos irmãos e lhe diz: eu vi o Senhor. Mas viu a partir da fé, de uma experiência de fé. Jesus ressuscitou verdadeiramente, mas a presença do ressuscitado só se capta pelo dom da fé. Que nós também possamos anunciá-lo. Eu vi o Senhor. Viu não primeiramente com os olhos, mas com os ouvidos. Com o coração e os ouvidos abertos, pôde vê-lo com os olhos da fé. Que Santa Maria Madalena interceda por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos.